Bom, todos estão na sala, sejam bem-vindos. O horário está exatamente 6h30, 18h30. Acho que podemos começar, para que cumpramos o horário, né? Moçada, então, como eu estava falando, sejam todos bem-vindos. Hoje teremos a presença do Diego, que vai falar de economia, do Paulo, que vai falar de comércio exterior, tá? Vocês já devem estar familiarizados com a dinâmica. O Diego começa, ele vai falar 20 minutos, 20 alguma coisinha, depois ele tem 10 minutinhos para as possíveis perguntas. Essas perguntas, gente, vocês vão encaminhar no chat para um usuário chamado Perguntas, tá? Então, aí essas perguntas elas vão ser catalogadas e a gente faz depois da palestra do Diego. Aí começa o Paulo, tem os 20 minutos dele e as perguntas do Paulo no mesmo esquema. Tá bom? Então, passar a bola para o Diego. O Diego foi um aluno nosso, né, um ex-aluno nosso, tá? E é muito bacana a gente poder ver esse pessoal de volta já num outro nível, né? Falando em jogos, né? Passando de nível, né? E isso me deixa muito satisfeito, assim, gosto demais desses momentos aí. Diego, então, por favor, seja bem-vindo, assuma o posto. Olá, Eloy, obrigado pelo convite, antes de mais nada. Para mim, como ex-aluno da casa, é sempre um prazer estar de volta e conhecer gente nova, contar um pouquinho aqui da minha vida, desde que eu saí do Keele. Como o Eloy falou, eu estudei no Keele na turma de 99, então já faz bastante tempo. E desde então, né, segui minha carreira, fiz faculdade, fiz especializações, e como ele brincou um pouquinho, hoje eu estou numa indústria de jogos eletrônicos. Eu vou falar um pouquinho mais, mas o papo aqui é para a gente focar na carreira, né, na carreira que eu escolhi, que foi de economista, e eu espero trazer aqui para vocês um pouquinho de conhecimento, né, um pouco mais sobre a carreira e esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela. Aí, se alguém só puder me dizer que está compartilhado, eu agradeço. Assim. Legal. Vamos lá, pessoal. Como eu... Vocês me ouvem ainda? Ouvem, né? Tá bom. Vamos lá. Então, como eu disse, estudei no Keele no ano de 99. Quando eu terminei o colégio, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, né? E aí eu pensei, puxa, vou fazer vários cursos, né? Prestei Direito, prestei Economia, prestei Relações Internacionais, prestei Filosofia, fiz um monte de curso. Até que, então, eu passei, né, na Economia na Unicamp e não me arrependi em nada, que para mim, particularmente, foi a melhor escolha que eu podia ter feito para montar a carreira que eu montei e que eu estou montando até hoje, né? Só antes de eu chegar a falar um pouquinho mais do curso, deixa eu me apresentar aqui rapidamente, né? Já falei, sou o Diego, todo mundo aqui me conhece, na verdade, como Camarão, é meu apelido, desde a época do Keele. Eu disse que hoje eu tenho trabalhado na indústria de jogos eletrônicos, né? No caso, a empresa que eu trabalho é a Riot Games, talvez alguns de vocês conheçam. A gente tem um jogo bem famoso, League of Legends, e mais outros, né? Mais recentemente o Valorant, que é um jogo de tiro, o Legend of Runeterra, que é um jogo de cartas, né? Online. Estou nessa empresa há quase 5 anos. Hoje eu sou diretor de operações para o Brasil e vou falar aqui adiante, né? Mas eu também já passei por outras indústrias. E embaixo eu costumo dizer, né? Nesses ícones aqui, né? Das escolas e das instituições que eu passei e que eu costumo dizer que não é onde eu estudei, né? Eu gosto de dizer que são instituições que me ajudaram, né? Eu vou falar mais disso na frente, mas para adiantar, tem uma lição já aqui, né? Nunca dependam exclusivamente das escolas ou das instituições que vocês estudam, né? A maior parte da carreira de vocês vai ser formada pelo empenho individual e pelas experiências que vocês vão ter também nos trabalhos, nas pesquisas, seja lá quais forem as outras experiências, elas também vão fazer parte da formação de cada um. Mas, de qualquer forma, a escola e as entidades que a gente estuda são grandes aliados para isso. Então, como eu disse aqui, estudei no Keele, fiz Economia na Unicamp, depois eu fiz um MBA em Administração de Empresas no INSPER, e depois eu fiz 2 especializações, uma na Universidade de Virgínia, a outra em Stanford,
todas na área de administração de empresas, business, network, que na minha carreira são competências necessárias para a gente continuar se desenvolvendo. Avançando um pouquinho, vamos lá. Deixa eu falar um pouco, então, do curso de economia, né? Como eu disse, eu saí, não tinha muita certeza do que eu queria quando eu saí do Keele. Até então, eu encontrei o curso de economia. O que me chamou mais atenção nesse curso, né? Antes de mais nada, o curso de economia aqui no Brasil, ele é um curso, um bacharelado de 4 anos, tá? Existem universidades e faculdades que oferecem o curso com uma duração de 5 ou 6 anos. 6 anos é mais difícil, é para aqueles casos em que eventualmente o aluno ele estende, né, a grade curricular dele e vai fazendo matérias aos poucos, né, vamos falar assim. Mas a grande maioria oferta o curso para ser concluído em 4 ou 5 anos. Tá? O que me chama de atenção no caso de economia, ele tem 3 grandes vertentes, né, 3 grandes áreas de educação. Uma em que você estuda basicamente história bem aplicada, né, história mundial, história econômica do Brasil, história geral. E dentro dessa carreira de história, você também trabalha com áreas mais específicas da história da economia, vamos falar assim, né? Você tem o classicismo, você tem o liberalismo, você tem uma série de vertentes, né, que você acaba estudando para entender o que é o papel do economista. Já vou falar um pouco mais. Você tem a carreira de pensamento, né, que é essa segunda figurinha aqui, de um carinha aqui pensando, onde você vai ter a grande teoria econômica, onde você vai pensar como os grandes economistas da história pensaram sobre diversos problemas que eles enfrentaram na época deles e como que você poderia aplicar esses pensamentos hoje para resolver problemas do seu país, da sua empresa, problemas que eventualmente são passados, mas continuam ainda presentes. E por fim, esse símbolo aqui do somatório, né, do sigma, é a linha de exatas, né? Economia é um curso de humanas, mas ele tem uma carga de exatas muito forte, tá? Depende da faculdade, o Unicamp, economia é bem forte em humanas. Na USP, você já vai ver um curso que é mais pesado em exatas. Mas é onde você vai trabalhar estatística, matemática financeira, econometria, são as matérias que designam, né, essa vertente aí de exatas. Só para trazer aí um pouco de detalhe, é isso que a gente tem dentro de cada uma dessas frentes, né? Como eu falei, a primeira mais focada em história, economia brasileira, economia internacional. A segunda voltada mais para o pensamento econômico. Você também tem um pouco de direito, né? Direito público e privado. E na última, como eu disse, é a linha mais de exatas, né? Onde a gente tem o desenvolvimento do economista enquanto com as ferramentas mais matemáticas, né? Para executar o seu papel. E essas 3 frentes, né, formam o economista para fazer o quê? O economista, ele é um profissional que vai fazer planejamento, vai fazer estimativa, ele vai fazer aconselhamento de países, governos, empresas sobre um grande e talvez um dos principais desafios, né, que nós temos nas nossas vidas, que é gerar valor. Tá? Então, quando o economista ele trabalha para um governo, ele vai ajudar esse governo a criar políticas para a criação de emprego, a criar políticas que permitam à economia daquele país agregar mais valor, né? Desenvolver indústrias, desenvolver empresas. Ele vai ajudar aquela economia a manter um fluxo, né, de pagamentos em dia, a criar uma política de bom relacionamento com outros países no que diz respeito ao comércio exterior. Tudo isso são temas que o economista se envolve. Agora, hoje em dia, o economista ele acaba indo para outros caminhos. Um deles é o de administração de empresas, como foi o meu caso. Eu saí da faculdade, já comecei um estágio numa empresa, vou falar mais adiante. E, assim, como economista mesmo, eu nunca exercitei o papel clássico do economista, como eu falei, trabalhando para o governo, trabalhando na criação de alguma política, enfim, pública, né? Eu segui um caminho mais para o lado de trabalhar com empresas, e trabalhando com empresas eu fiquei mais na linha de administração, tá? Já trabalhei na área de tesouraria, já trabalhei na área de estratégia, já trabalhei na área de vendas,
Isso por quê? Porque o curso de economia é um curso que tende a formar pessoas mais generalistas. Tá? Então, você pode ser especialista, você pode pegar uma linha da economia e ser super especialista, mas você também tem muita formação para ser um generalista, aquele que sabe um pouquinho de tudo, que para mim foi aquilo que mais se adaptou e que eu mais me identifiquei. Tá? Falando um pouquinho de remuneração, tá? Então, alguns dados que eu vou trazer aqui, eles são, eu peguei de alguns sites aqui, de entidades, né, especializadas aqui em profissões específicas para economistas, e aí eu agrupei de duas maneiras. O primeiro grupo aqui, vamos falar assim, é o economista que vai para o mercado, tá? Então, ele vai trabalhar com empresas, ele vai trabalhar com o setor privado. Nesse segmento, um economista ele pode começar na faixa mais ou menos de R$6.000. E aí, só um detalhe, tá? Eu estou falando de um economista que já está mais ou menos há 4 anos exercitando a profissão, tá? E aí depende da empresa, depende da cidade, né, do local do país onde ele está trabalhando, mas esse economista com 4 anos, que a gente chama mais ou menos de economista pleno, o salário dele pode variar de R$6.000 a R$10.000 por mês. E também vamos lembrar, no setor privado você tem bônus, você tem uma série de outros elementos que se somam a esse valor. Aqui eu só estou me limitando a falar do salário bruto. Tá? Na figura de baixo, que tem até aqui o exemplo de um professor, né, livros, eu estou falando do economista que vai para o lado acadêmico. Tá? É aquele economista que vai fazer mestrado, que vai fazer doutorado, pós-doutorado, vai seguir, eventualmente vai se tornar um professor ou vai se tornar um consultor. Esse consultor pode ser um consultor do governo, né? Ou ele vai, inclusive, entrar para uma carreira pública, né? Fazer concurso. No concurso, os valores podem variar bastante, eles são até diferentes desses que eu estou trazendo para vocês. Mas pensando naquele economista que vai seguir a carreira e vai se especializando, que eu usei o exemplo de um professor de economia, nos seus primeiros 4 anos ele pode estar girando em torno de 5.000 a 12.000. De novo, isso vai depender muito da instituição, da cidade, da localização aonde ele está. Tá bom? Agora, eu costumo dizer, né, mais do que a formação e inclusive o local onde você vai trabalhar, tem uma característica muito peculiar no economista. Eu acho que hoje em dia deveria ser uma característica de todos nós, que é de fazer perguntas, de se mostrar cada vez mais curioso, né? Essa figurinha aí eu gosto de usá-la em qualquer lugar, quando eu estou fazendo reunião com os meus times, porque uma característica nossa, e eu do economista em particular, é de estar sempre perguntando por que aquele negócio está acontecendo. Você está vendo, né, o PIB do Brasil, né, infelizmente a gente está vivendo meses e tempos, né, diferentes do que a gente já viveu até hoje. O país está passando aí por uma certa recessão, vamos falar assim, alguns economistas podem discordar. O mundo está passando por um processo também de retração econômica, né? A gente está vendo o desemprego aumentando, você está vendo a produção, né, dos países reduzindo, tudo isso por conta do Covid. E aí as perspectivas para o futuro também não são tão positivas. Independente disso, o economista ele tem que olhar para todo esse cenário e se perguntar, mas por que isso está acontecendo? Não é tão simples quanto falar só por causa do Covid. Tem uma série de mecanismos que vão justificando o porquê. E esses mecanismos, eles têm que ser entendidos pelo economista, e por isso que ele precisa estar sempre fazendo pergunta. Ele tem que estar fazendo pergunta e tem que buscar resposta. Depois ele vai fazer outra e vai buscar resposta. Eu acho que essa é a principal característica do economista. E por isso que, no meu caso, como eu disse, eu não fui para o filão de fazer carreira, né, como economista acadêmico, ou mesmo em algum concurso público, aí, pelo serviço público, mas eu conservei essa característica de ser curioso. Então, eu sempre estou perguntando, mas por que a gente está observando isso? Por que a gente está fazendo isso? A gente pode fazer melhor? O que seria esse melhor? Acho que essa é a principal característica que eu trago do meu curso e eu acredito que aqueles que também escolheram o curso de economia vão desenvolver bastante essa característica. Eu queria terminar, eu fui aqui um pouco mais rápido para deixar mais tempo aqui para a pergunta, mas eu queria só terminar então com essa figura, né? Essa figura, eu aqui no começo, né, olhando assim com uma certa dúvida sobre o futuro, né, buscando olhar aí com um certo rigor, e na verdade esse é o Diego Sarduquele,
né? Quando eu saí do Kelly, como eu falei, eu não sabia exatamente o que eu queria, até encontrar o curso de economia. Mas depois que eu fiz economia, eu fui olhando outras coisas, né? Como eu disse, logo que eu saí do curso de economia, eu entrei numa empresa, né, onde eu comecei como estagiário, eu saí dela quase como gerente sênior. A empresa, no caso, é Accenture. Accenture é uma empresa de consultoria em tecnologia, uma multinacional, é uma das 5 maiores hoje no mundo. Quando eu estava na Accenture, em dado momento, né, depois de quase 9 anos de carreira lá, eu olhei para frente e falei, poxa, mas espera lá, o que tem para fazer, né? O que eu, como uma pessoa que se formou em economia, tenho aqui no meu bolso para continuar me desenvolvendo e me tornando um profissional melhor? Surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa outra empresa chamada Atier Von Hatt. A Atier, ela é uma empresa, é a maior empresa de arquitetura corporativa aqui na América Latina. Eu tive a chance de lá de desenvolver um trabalho como diretor de uma unidade. E ainda assim olhando, poxa, mas será que não está faltando alguma coisa? Foi aí que eu fui fazer meu MBA no INSPER, completei lá nos Estados Unidos, na Universidade da Virgínia, e depois daquilo continuei ainda trabalhando, me especializando, né, na área de liderança corporativa, me desenvolvendo mais em projetos estratégicos, né, e de compra, fusão de empresa, desenvolvimento de produto. Foram vários processos, né, que eu fui trabalhando e sempre baseando-me na formação de economista que me permitia olhar diferentes contextos. Como eu disse, eu estou há 5 anos na minha empresa atual, que é a Riot, né? Em algum momento, durante essas minhas descobertas, me surgiu a oportunidade ali de liderar uma área que cobriria todo o território brasileiro e muito focado no desenvolvimento de produto, né? Que seria basicamente uma área de um administrador de empresa. E aí a minha formação de economia me permitiu também usar muito bem o que eu aprendi na faculdade e na vida ali. E mais recentemente, né, fui fazer mais uma especialização de novo nos Estados Unidos, lá na Califórnia, em Stanford, e concluí recentemente. E agora acabou? Não. Continuo ainda com a mesma carinha ali quando eu estava no Kelly, olhando para frente e pensando o que tem mais por vir, né? O que mais que eu posso fazer para continuar sendo um bom profissional, continuar ganhando conhecimento e sabe-se lá o que, né, que eu ainda possa fazer para trazer valor aí para as empresas que eu trabalho, para a sociedade. Esses são valores, né, que qualquer profissional tem que ter. Trazer valor para o seu grupo e trazer valor para a sociedade. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Queria deixar agora aqui aberto para a gente conversar um pouquinho, né, vocês fazerem perguntas. Estou à disposição de vocês. Muito bom, Diegão. Como não tem muitas perguntas aqui, na verdade eu vou fazer todas as que eu fiquei com vontade aqui. Claro. Me fala uma coisa, quando você foi fazer o seu MBA no INSPER, você estava trabalhando na AT, ou não? Sim, eu estava trabalhando na TIE. Na época, eu estava como diretor de uma unidade e era muito utilizado aquelas competências que eu expliquei da economia, né, do lado mais matemático, né? Eu tinha que controlar todas as receitas, né, daquela unidade, tinha que projetar a venda, tinha que garantir que os custos, né, estavam sob controle, mas eu também tinha que fazer relacionamento com o cliente e desenvolver produto, né, desenvolver o que eu ia entregar para o cliente. E aí eu senti a necessidade de complementar o meu conhecimento fazendo MBA. Bacana isso. Ou seja, a gente nunca pode parar de estudar, né? Acho que isso tem muita gente que acha que eu vou acabar a faculdade, nunca mais vou estudar na vida. E os bons profissionais é justamente o contrário, né? Sempre estudando, sempre inovando, vendo as coisas que tem no mercado. Muito bom. Outra pergunta, Diego, é o seguinte: eu acredito, tá? Não sei, porque ninguém perguntou aqui, mas que tenha muita gente na plateia que queira saber do economista que vai para o mercado financeiro. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Olha, o economista que vai para o mercado financeiro, com certeza ele tem que ter bastante ferramenta, né, naquela linha que eu falei da matemática, né? Ele tem que se especializar bastante em entender como é que as empresas elas se valorizam ao longo do tempo, né? E esse não é uma análise trivial. Você tem que considerar uma série de fundamentos, né? Se aquela empresa ela é saudável, qual que é a projeção dela, o que ela produz é consumido, né? Não é consumido,
tem ideia de que vai ser mais consumido ainda, vai ser mais demandado. É o que a gente chama da famosa lei da oferta e demanda, né? É sempre uma constante análise se aquela empresa, né, que a gente está projetando os resultados, vai se dar bem ou não, se vai ter demanda ou não. Esse profissional ele tem que fazer uma leitura muito boa dessas empresas, porque muita gente fala assim, trabalhar no mercado financeiro é basicamente trabalhar com ações, venda e compra de ação, compra e venda de empresas. Claro, isso com certeza faz parte desse economista que trabalha no mercado financeiro, mas ele tem que ter uma visão muito boa de como esse mercado está organizado para aquelas empresas, né, que ele está avaliando, e inclusive a própria economia do país. Por isso que a gente fala que o economista, mesmo aquele que segue a carreira na linha aí do mercado financeiro, ele tem que continuar tendo uma visão muito boa de como o mercado está se comportando e como ele está evoluindo. Senão ele não vai conseguir projetar nenhum tipo de recomendação, nenhum tipo de orientação para os clientes que ele representa. Ô Diego, e até está chegando pergunta aqui, mas eu só quero complementar isso que eu te fiz. Você acha que as universidades elas dão a formação para o profissional encarar essas carreiras, ou vai muito da pessoa ser autodidata nisso e complementar e aprender a fazer isso na marra, sabe? Porque gosta. O que você vê isso daí? Olha, Eloy, eu acho que é uma mistura das duas coisas, tá? Com certeza, quando a gente sai da escola, né, do ensino médio, a gente ainda está num processo de formação como ser humano, né? Então, a gente precisa de muita orientação, a gente precisa de muito suporte. E as universidades, elas dão esse suporte. Por isso que a gente sempre, né, recomenda e pede que as pessoas busquem entender muito bem quais são as características daquela universidade que ele ou ela estão aplicando. Se essa universidade tem uma boa linha de pesquisa, né, se tem bolsas, se essa universidade tem contatos com universidades de outros países para facilitar o intercâmbio, qual é a infraestrutura dessa universidade, se tem uma boa biblioteca. Claro, depende do curso, estou falando aqui muito para o lado de economia, né? Mas se essa universidade tem pesquisas publicadas, se o corpo docente dessa universidade tem material gerado, né, pesquisa, publicações, porque quanto mais relevante for, né, essa universidade, essa faculdade, para esses pontos aqui que eu falei, esse aluno ele vai ter mais suporte, ele vai ter mais acesso ao conhecimento para poder crescer. E aí a outra parte, como eu disse, claro que também depende dele. Não adianta você ser um aluno que entra numa USP, numa Unicamp, numa Unesp e achar que o futuro tá dado. Pelo contrário, a competição para entrar, vocês estão vivendo isso hoje, né, época de vestibular, a competição para entrar é alta. E para sair não é tão fácil, tá, gente? Porque entrou na universidade, é muita dedicação, é muito estudo, depois vai começar a vida, vai ter competição para encontrar emprego, vai ter competição no emprego para ser um bom profissional, um profissional de reconhecimento. Então, sim, eu responderia para você que é uma mistura, né? Você ter uma boa instituição de ensino te suportando, mas você também tem uma ambição e correr atrás. Legal. Diego, chegou um monte de perguntas aqui, até algumas você meio que já tinha tocado. Então, a pergunta sobre economia puxa mais para humanos ou para exatas, acho que você meio que já tinha falado isso, né? Ela depende muito da universidade. A Unicamp, ela puxa mais para humanas. Eu acho que, né, eu saí de lá em 2005, acho que o currículo não mudou tanto, mas, sim, ela é mais humanas. A USP, até onde me lembro, a PUC Rio, acho que PUC São Paulo, eles puxam mais para exatas. Até dizem que mercado financeiro o cara tem que estudar em Ribeirão e que não sei o quê. Não sei nem se é verdade. Eu acho que, assim, por isso que eu falo, dá uma olhada, assim, os currículos eles são iguais porque você tem que seguir o que o MEC define, né? Mas olha bem os professores, né? Essa é a dica que eu dou. Se você puder entrar no site da universidade, entra lá no corpo docente, dá uma pesquisada nos professores que dão aula lá. Daí, se você vê que aquele professor já trabalha no mercado financeiro, provavelmente ele vai dar uma direcionada mais para isso. Tem perguntas sobre isso aqui, mas eu acho que a gente já conversou bastante, falando se trabalha muito com ações, então eu vou pular essa daí. Mas sim, né, é uma das atribuições. Uhum. Uma pergunta aqui, muito bacana. O impacto da Covid na indústria de games. Qual que foi o impacto da Covid na indústria de games? Essa é uma boa pergunta. Vou dizer para você que esse impacto não foi grande, né? Acho que temos até que quem está na indústria de games tem que agradecer, diferente de outras.
as pessoas estando em casa, né, consumindo mais produtos digitais, dentre eles games. Então, a gente observou aí, sim, um aumento significativo no consumo, seja em horas jogadas, seja em receita. Tem vários indicadores, né, que você pode utilizar, mas eu vou dizer aqui que, em grandes números, a gente pode falar que mais que dobrou o consumo dessa indústria em momentos em que as pessoas estão isoladas, né, e buscam aí nos produtos digitais, nos jogos, uma forma de se divertir e também de se relacionar com outras pessoas. Muito bom. Ó, uma outra pergunta aqui, perguntando sobre o INSPER, qual seria o principal foco? Olha, o INSPER, ele, né, em grandes linhas, assim, a história, o INSPER ele é uma derivação do antigo IBMEC, né, Instituto Brasileiro, né, focado em econometria e estudos econômicos. Então, ele traz um pouco disso na sua grade de professores. Quando eu fiz o INSPER aqui em São Paulo, ele já era mais reconhecido menos em economia, porque o IBMEC, né, do Rio de Janeiro, acabou ficando com essa cadeira. O INSPER aqui, ele ficou mais com fortalecimento em administração, tá? Então, ela é uma escola, se você quer desenvolver-se mais como um administrador de empresas, desenvolver bastante networking, né, pessoas ali de diversas empresas estudam ou dão aula lá. A grade de professores deles é formada por bastante profissionais de empresas privadas. Então, se você quer ter esse contato mais com o setor privado, eu acredito que o INSPER é uma boa escolha. Muito bom. Ó, aí é uma última pergunta aqui, mas eu também, talvez você já tenha falado, mas de qualquer forma, perguntando a principal função do economista. Olha, eu falei então naquele desenho, né, do economista ser um profissional que dá orientação para empresas e governos, né, sobre aonde investir, para garantir que o país cresça, né, se eu vou investir em educação, se eu vou investir em saúde, se eu tenho que investir em segurança pública. São temas que o economista se envolve. Por quê? Porque ele tem que ver de onde vai vir dinheiro para poder, né, suportar essas políticas públicas. Nas empresas, o economista ele costuma ser a pessoa que também dá um direcionamento, né? Geralmente ele acaba entrando nessas áreas, na área financeira, né, das empresas, ou na área de estratégia, e ele ajuda os presidentes, os diretores. Ele pode ser também um presidente, um diretor, tanto faz, mas ele dá para a empresa uma visão de onde ela tem que ir para continuar gerando lucro, né? Se ela tem que cortar custos, se ela tem que vender mais de um produto para gerar receita. Essas são, por exemplo, avaliações que um economista costuma fazer numa empresa. É o bad guy, né? Ele que é sempre o culpado pelas mazelas do país, né? Sempre nas costas do economista, né? Pois é, a gente brinca que se você perguntar para o economista quanto é 2 mais 2, ele vai falar, depende. Né? Porque o economista é isso, né? Ele nunca vai... Ele é educado, né, na carreira dele, como eu falei antes, de ser um cara que sempre está fazendo pergunta e questionando se o 2 mais 2 é 4, mas será que não poderia ser 8 menos 4, sabe? Então, é um pouco assim como o economista ele funciona. Diego, eu queria agradecer muito aí a sua presença, foi, acho que, muito bacana. Nós temos agora mais uma palestra do Paolo, com comércio exterior, e não sei se talvez possa ser que surjam mais perguntas no final, tá? Não sei se você vai ficar por aí, mas seria um prazer ter você por aí. Eu vou ficar Paolo, até o finalzinho. Posso falar uma legal, coisa, Eloy? Desculpa. Eu estou compartilhando aqui claro. na tela os meus contatos. Se vocês aí tiverem alguma dúvida, será um prazer receber uma mensagem de vocês e esclarecer mais dúvidas. Tá bom? Muito bom. Legal. Deixa eu terminar aqui. Muito obrigado. Paulo, vou passar a bola para você agora, então. O palco é seu. Muito obrigado pela sua presença. Imagina, obrigado. Eu agradeço o convite. E desculpa que, ao contrário do Diego, que já participou outras vezes, ele brincou um pouco com o slide. Eu não sabia se podia, recebi o slide padronizado, eu segui a risca, então não está tão agradável quanto a apresentação do Diego. Eu não sabia se podia pôr imagem ou não, então eu fui mais pela linha, fui mais pragmático na construção do slide, tá? Então, peço desculpas, realmente eu não sabia o quanto eu poderia. Eu não uso muito, eu gosto de usar mais lousa, né? Não uso muito slide, mas enfim, eu tentei seguir o modelo que foi enviado para mim.
Bom, eu vou falar um pouco para vocês de comércio exterior, a carreira de quem trabalha nessa área de comércio exterior. Pois bem, apresentações, meu nome é Paulo Eduardo Cotzelati, eu sou professor universitário e pesquisador também na área de administração de empresas, com foco, um dos focos em negócios internacionais. Eu sou coordenador do curso de administração da Facamp. Eu fiz doutorado em administração de empresas no Mackenzie, em São Paulo, onde eu também fiz o mestrado em administração de empresas. Fiz uma especialização em administração de marketing também no Mackenzie, em 2008. E como o Diego falou, a gente não sabe muito bem o que a gente quer fazer quando sai da faculdade, do colégio, não é? Eu fiz direito como graduação, acabei não seguindo na carreira, não é que eu não gostei, ela não estava aderente às minhas competências, ao que eu queria fazer, e eu acabei naturalmente indo para a área da administração. Trabalhei em banco e eu trabalhei no Instituto Italiano para o Comércio Exterior. Foi lá que eu adquiri, que hoje tem um outro nome, hoje chama Italian Trade Agency, que é um escritório de comércio exterior, né, um escritório comercial relacionado à Embaixada da Itália, um órgão do governo da Itália que dá suporte às empresas italianas que querem se internacionalizar, as empresas italianas que querem ir para o Brasil, para os Estados Unidos, para o Japão, para a China. Em cada grande cidade do globo tem um escritório desse Instituto Italiano para o Comércio Exterior. E, basicamente, a ideia é dar suporte às empresas italianas que pretendem vender o Made in Italy, né, o produto italiano, pelo mundo. Não só o agroalimentar, que basicamente é o que mais se vende, mas como outros de outros setores, artigos de outros setores, como a arte, arquitetura, design. A Itália é muito forte nessas outras áreas Então, basicamente, essa é a minha formação, tá? Como o que eu tenho de contato leciono na cadeira também, e, enfim, os artigos publicados, e essa experiência também como executivo, basicamente em 9, 10 anos trabalhando na área, tá? Vamos lá, vamos ver se eu consigo avançar aqui. Não vai mudar de slide, é isso? Mudou de slide. Vamos lá. Como é que o que é o curso, né? Como é que é o que é o comércio exterior? Bom, comércio exterior, como cadeira, como curso ou como ciência, vamos pensar assim, ela é uma área de estudo da administração de empresas. Nos últimos anos, ela se consolidou como um curso independente, mas durante muito tempo ela foi uma linha de especialização da área do curso. O aluno sabe o curso de administração de empresas, o bacharelado de 4 anos, e no último ano, em geral, no último ano, escolher uma área de especialização ou de concentração. Poderia ser marketing, em algumas instituições era a área de operações, a área financeira e também a área exterior. Você conhecer profissionais que se dizem, não, eu fiz comércio exterior, mas na verdade ele fez a administração de empresas ou o curso de administração com uma formação específica ou com a concentração em comércio exterior. Os cursos foram evoluindo, foram surgindo novos cursos em novas instituições de ensino superior, e aí hoje você tem um curso específico de comércio exterior, que tem basicamente 2 níveis, tá? Você tem são sempre no nível superior, mas ele tem 2 categorias, o bacharelado, de 4 anos, e o tecnólogo, 2 a 3 anos, depende do curso, mas em geral, 2 anos. Todos os 2 são cursos superiores. Os 2, você conclui o 3º grau, que seria o nível superior. A diferença é a titulação. O bacharelado, você sai bacharel em comércio exterior. O tecnológico é técnico, é tecnológico, você sai um tecnólogo na área de comércio exterior. O bacharelado, claro, por ter mais carga horária, ele tem uma visão mais generalista da profissão, com uma carga maior de disciplinas básicas
e teóricas, tá? O curso tecnológico, ele é um pouco menor quanto ao seu tempo, quanto à sua carga horária, ele concentra disciplinas mais essenciais, disciplinas mais instrumentais. E a ideia é acelerar o processo de entrada no mercado de trabalho. Mas todos os dois cursos têm disciplinas como estratégia empresarial, contabilidade, finanças, marketing internacional, economia internacional, direito internacional, logística internacional, gestão aduaneira para exportação, sistemática de importação, regimes aduaneiros especiais. Essas disciplinas, elas fazem parte, basicamente, das duas grades, a grade completa, que é o bacharelado, e da grade mais enxuta, da grade mais curta, que é o curso tecnológico. Pois bem, o curso basicamente é constituído dessa forma. De novo, você tem dois caminhos para seguir na área de comércio, dois caminhos principais, na verdade, para seguir na área de comércio exterior. Você pode fazer o curso de comércio exterior especificamente, como tem na Unicamp, salvo engano, em Limeira, no campus em Limeira, tem um curso de comércio exterior, como você pode procurar instituições de ensino superior que tenha o curso de administração e no final do curso tem alguma concentração ou algumas disciplinas específicas relacionadas, disciplinas ativas relacionadas à prática dos negócios internacionais do comércio exterior. Bom, basicamente, o campo de estudo é esse. Ele faz o comércio de produção, que envolve, basicamente, você vai trabalhar, você estará envolvido na prática de compra e venda entre empresas de países distintos. Então, venda de insumos, matéria-prima, produto, serviço entre países. A fronteira de um país ela é ultrapassada quanto à venda de um produto, a oferta de um serviço, a compra de um insumo, de matéria-prima, essa relação de compra e venda entre empresas de países distintos. Quando uma empresa, em geral, brasileira, né, compra uma matéria-prima, um produto, um insumo, um produto finalizado de uma empresa estrangeira, você tem o nome de importação, que nós dizemos, esse produto é importado. Da mesma maneira que no Brasil, quando se exporta, seja um produto acabado, seja uma commodity, como soja, como café verde, como suco de laranja, são produtos que a gente exporta em quantidade, a prática é chamada de exportação. O Brasil exporta, uma empresa exporta, vende para fora. Basicamente, a exportação é uma venda e a importação é uma compra. Uma empresa brasileira vende, ela exporta. A empresa brasileira, em geral, quando ela compra, ela importa um produto. Então, basicamente, você atuará nesse grande campo. Claro que não é tão simplista, não é, Eloy, Diego, não é algo tão simples assim. Esse é o grande extrato do comércio exterior. Compra e venda internacional, você tem uma série de variáveis que influenciam, uma série de variáveis. Você tem variáveis cambiais, você tem variáveis de mercado, você tem variáveis políticas, por exemplo, barreiras, você tem protecionismo, existem uma série de práticas, uma série de variáveis, muitas vezes política, às vezes sociais e outras vezes econômicas, como sanitárias, você tem barreiras sanitárias para exportação de alguns tipos de produtos que fazem parte desse mundo. Então, o operador, o profissional de comércio exterior, não só deve estar atento à demanda e a busca por um produto fora para poder exportar, para poder se internacionalizar, como ele tem que estar atento a todas essas variáveis para poder encontrar o mercado adequado e de que forma vender ou eventualmente comprar da melhor forma possível, levando em consideração todas essas variáveis. O comércio exterior, como eu falei no início, ela é uma área, basicamente, de administração de empresas, tá? Como fundamento, como
constituição fundamental, quanto ao seu conceito. Mas nada impede, e acho que o Diego expôs muito bem na sua colocação, que profissionais de outras áreas, como, por exemplo, economistas, e eu conheço muitos economistas, que optaram por trabalhar também nesta área de comércio exterior, levando em consideração a experiência, a vivência que eles tinham com economia internacional, economia entre países, conhecer o mercado financeiro internacional, conhecer a cultura dos países. Esse é outro ponto importante também. Conhecer. Então, nós temos também variáveis relacionadas ao campo das humanas, né? Se vocês me perguntassem que isso é comum, comércio exterior ele se enquadra em quê? É humanas? É exatas? Hoje a gente tem um campo relativamente novo, que é o da administração, e acredito que o comércio exterior se enquadra, que é a ciência social aplicada. Ela não é nem uma ciência humana e nem uma ciência exata, ela é uma ciência social aplicada. Então, basicamente, o curso voltado, o curso apresentado, formatado, ele não só traz conceitos teóricos, mas esses conceitos teóricos eles são base para a constituição de ferramentas amplamente aplicadas no campo de trabalho. Por isso que é chamado de ciência social aplicada. Se você não puder aplicar, não há por que nem discutir uma ferramenta, um conceito, uma teoria. Então, ela é uma área aberta, recebe profissionais de diversas áreas. Eu conheço engenheiros, eu conheço profissionais de relações internacionais que trabalham com comércio exterior. Mas, claro, a grande parte dos profissionais da área de comércio exterior são ou formados especificamente em comércio exterior ou são formados em administração com uma área de concentração, com uma especialização específica em comércio exterior. Tá? Vamos lá. O perfil do bom profissional na área de comércio exterior. Bom, ele tem que ter um conhecimento profundo em gestão organizacional, em administração de um negócio, que é a administração de empresas. Ele tem que saber, tem que ter a prática de um bom administrador para gerir, para administrar, para gerenciar aquele negócio, porque nada mais é do que um negócio internacional, o comércio exterior. Tem que conhecer de forma bastante profunda a legislação aduaneira e muitas vezes a legislação internacional, o direito internacional. Não necessariamente precisa ser formado em direito, se bem que temos alunos que fizeram direito e acabaram também indo para a área de comércio exterior. Mas o administrador, o gestor que trabalha com o comércio exterior, ele, claro que terá apoio de um escritório de advocacia, certamente. Mas ele tem que ter conhecimento dessa legislação aduaneira, como ela funciona, e aspectos e conceitos, e tem que conhecer um pouco do direito internacional, principalmente o direito internacional privado, tá? Tem o direito internacional público e o direito internacional privado. Os dois, claro, que influenciam os negócios internacionais, mas o direito internacional privado, ele tem uma relação mais próxima com a área de comércio exterior, com a relação comercial entre duas empresas de países distintos. Não confundam relações internacionais com comércio exterior. Relações internacionais é um curso mais focado para aspectos sociais, culturais e políticos. E comércio exterior, ele tem mais associação, é mais próximo de números, cotação, contratos, uma gestão estratégica, negociação relacionada a compras e venda. Esse é o perfil exterior. Certamente o profissional de comércio exterior ele tem que ter uma visão estratégica do negócio, e essa visão estratégica do negócio tem que levar em consideração uma cadeia global de valor. Ele pode estar inserido em diversas cadeias produtivas, em diversas cadeias globais de valores, né? E ele tem que conhecer profundamente a cadeia global de valor da qual faz parte, para que ele possa também ser um profissional mais completo e entender como é que o mercado, o que o mercado espera do seu produto, quais são as tendências, qual é o movimento social e econômico para aquele tipo de produto, quais são os principais players ou concorrentes na área. Portanto, é importante ter essa visão geral da cadeia global de valor no setor. Claro que você atua no comércio exterior, você pode atuar na área do agronegócio, você pode atuar na área
de games, você pode trabalhar na área de serviços, pode atuar com móveis, pode atuar no setor bélico, enfim, no setor químico, você pode atuar em diversos setores. Basta ter essa relação comercial entre empresas de países distintos. É importantíssimo hoje para o bom profissional em comércio exterior ter boas práticas e desenvolver práticas de negociação internacional, ser um bom negociador. Negociar internacionalmente é bastante complexo, porque você vai negociar com pessoas de culturas diferentes, de costumes diferentes. Muitas vezes o que a gente faz aqui no Brasil, abraçar, dar um beijinho, vem cá me dar um cheiro, 3 beijinhos para cá. Talvez no Japão isso seja uma ofensa, na Índia é melhor não encostar. Então você tem que conhecer esses costumes, tem que conhecer a sociedade, tem que conhecer a cultura de um país para que você possa negociar também com excelência, negociar com eficácia. E, claro, não precisaria nem dizer, né? Para qualquer área do conhecimento, né, Diego? A gente precisa obrigatoriamente de idiomas. O inglês eu não vou nem falar, que o inglês não tem nem. Eu costumo dizer que não tem nem que colocar no currículo inglês, porque ele já faz parte da tua vida como português. Mas certamente quem quer trabalhar com comércio exterior, não só inglês, vai ter que desenvolver outros idiomas. O espanhol, se for trabalhar aqui no eixo do Mercosul, o francês, o italiano. Tem muito operador de comércio exterior se aprofundando ou estudando mandarim para poder potencializar, melhorar a relação de negócios e a negociação com empresas chinesas. Mesmo havendo o inglês como uma ponte para todas as empresas, muitas vezes conhecer o idioma de quem você quer encantar numa negociação internacional, quebra as pernas, é simpático você receber um italiano para negociar, mesmo ele falando inglês e você também, você conseguir falar em italiano com ele. Imagine você em outro país, negociando pela sua empresa e receber alguém que fala a sua madrelíngua. É uma sensação gostosa, uma sensação de conforto, que muitas vezes quebra nessa relação de negociação internacional para permitir, claro, que você seja vitorioso, para que você tenha sucesso nas suas intenções de negociação. E, além disso, também te permitir ser um profissional mais completo, com mais idiomas, podendo negociar de forma mais eficaz ao longo do globo. A carreira e o mercado. Bom, eu já falei um pouco, mas você pode trabalhar em indústria, você pode trabalhar no comércio, instituições financeiras, empresas de operações, empresas logísticas, você pode ocupar cargos públicos. Basicamente, você vai trabalhar com importação, exportação, transações cambiais, despacho e legislação aduaneira, prospecção e pesquisa de mercado. Aqui cabe muito bem um economista que depois se especialize em comércio exterior. Estou aproveitando o gancho do Diego para amarrar as coisas quando possível. Definição de plano de ação, negociação e execução de operações internacionais, contratos internacionais. Lembra que a gente falou que é importante conhecer legislação, a logística internacional, todo o processo de movimentação do produto até encontrar o seu destino final. E, claro, o controle de fluxo de embarque e desembarque de produtos pelos portos, pelas entradas, portos e setores aeroportuários, na verdade, de cada país, que é onde se faz a física de cada país para entrada e saída de bens. É claro que aqui eu dei uma visão geral, tá? Você também pode trabalhar em outras áreas, pode ir para a carreira acadêmica também, se especializar em pesquisa na área de administração, de comércio exterior, para poder lecionar na área também. Basicamente é um curso que te dá uma visão muito ampla e um curso bastante moderno. Não que nas negociações internacionais seja algo tão moderno, mas se potencializam muito e o Brasil, como celeiro do mundo, tem uma potência muito grande, por exemplo, no agronegócio, que é um setor, empresas que estão no agronegócio brasileiro, tem muito espaço para profissionais que querem se desenvolver a sua na área de comércio e de negócios internacionais, né? A área de soja, a área de carne, café, algodão no Nordeste, na Bahia.
tem um campo bastante interessante para se explorar. E o Brasil, pelo menos nesse campo, claro que a gente gostaria que o Brasil agregasse mais valor e pudesse exportar mais produtos industrializados com valor agregado maior. Mas, enfim, o Brasil tem um potencial muito grande em commodities, principalmente, né? O Brasil é o maior exportador de soja, o Brasil é o maior exportador de café, o Brasil é um dos maiores exportadores de algodão, o Brasil é o maior exportador de açúcar orgânico no planeta. Então, essa potência que nós temos no agronegócio permite que o Brasil se destaque em cenário internacional, e as empresas que trabalham que estão nesse setor, que estão na cadeia de suprimentos do agronegócio, sempre peçam por profissionais que atuem na área de comércio exterior e que tenham essa visão completa da cadeia global de valor, do que é um executivo da área e como se relacionar com executivos e empresas de outro país para poder vender ou comprar um bem, um produto. Basicamente era isso. Eu não sei se eu me estendi, eu não sei se eu fui rápido demais, eu peço desculpas. Foi fantástico, foi muito bom. Muito obrigado. Eu tenho já algumas perguntas aqui, tenho também algumas que eu gostaria de fazer se der tempo. A pergunta é o seguinte: se o curso vale a pena para quem é de humanas? Sim, na verdade, o que acontece é o seguinte: como grande áreas, talvez eu não tenha me feito tão claro, como grande áreas, você ainda tem humanas, exatas e biológicas. Como alguns cursos, sejam eles a administração, a contabilidade, alguns dizem que até a própria economia, o direito, os cursos, mas particularmente a área de negócios, ela é como se abrisse um novo campo, tá? Como ciência social aplicada. Mas certamente é um campo aberto a quem tem interesse na área de humanas, porque você tem um campo de cálculo, tem um campo de matemática financeira ou administração financeira que você terá que explorar, mas grande parte da carga horária de um curso de comércio exterior, ele é focado mais em áreas, vamos dizer, mais próximas de humanas, como a legislação, como a economia internacional, a própria administração, a gestão internacional, o marketing internacional. Então, certamente, ele está bastante aderente à área de humanas. Ele está mais próximo da área de humanas do que de uma área de exatas. Mesmo assim, é um curso, como eu falei para vocês, que recebe engenheiros, que recebe advogados formados que querem trabalhar com comércio exterior, recebem economistas, mas ele está bastante aderente com o aluno que se interessa, o aluno de ensino médio que se interessa pela área de humanas. Legal. Outra pergunta é o seguinte, sobre a parte de marketing, como que o marketing se encaixa no curso, e falar também sobre as suas experiências com marketing nas coisas que você já fez na sua vida profissional. Boa pergunta. O marketing é importantíssimo, ainda mais porque, veja, Marcelo, agora eu vejo o nominho de vocês e eu gosto, quando eu dou aula, de falar o nominho de vocês, não é, Joaquim? Veja, o marketing é importante no mercado nacional, porque o marketing, basicamente, ele ativa o desejo. Né? Você tem o desejo e tem a necessidade. Você, Marcela Vitória, você tem necessidade por tomar água. E a Giovanna Sasso, ela tem desejo por uma Ferrari. Eu não preciso te fazer tanta propaganda de água, porque naturalmente tem sede e vai tomar água. Então, basta você contar o que tem de propaganda de saco de arroz, de arroz, e o que tem de propaganda de carro. Certamente tem mais propaganda de carro. Isso é um marketing, ele ativa o seu desejo. O marketing internacional, ele tem essa perspectiva, mas ele vai além, porque aí, Eloy, quem é o público? Ele é parecido com o brasileiro? Eu posso fazer uma charge, eu posso fazer um plano, eu posso fazer um boneco promocional de um produto em outro país com cultura diferente? Você tem que ter este cuidado, esses aspectos. Tem até um caso engraçado, se vocês me permitem contar, um case famoso da Rolls-Royce. Pode jogar no Google. A Rolls-Royce, ela fez um carro que era o Silver Mist, que seria névoa de prata, né? E no Google vocês vão achar. Eles fizeram toda uma campanha publicitária, só que eles não se atentaram, Eloy, a falsos cognatos. E Mist, isso. E Mist
na Alemanha, se não me engano, é excremento, não é névia, é névoa, é um falso cognato. A Rolls-Royce lançou uma promoção de um excremento de prata, em vez de ser a névoa de prata, simplesmente porque um executivo não identificou uma palavra em inglês que tinha um falso cognato em outro idioma. Isso, você tem que identificar cultura, idioma, às vezes fazer uma piada que aqui no Brasil a gente recebe bem, fora talvez seja visto com maus olhos. Você tem que levar toda essa em consideração, essa perspectiva. E é uma área bem interessante de marketing internacional. Você tem que estudar a fundo a cultura e a sociedade, a política de um país para poder, de forma exata, fazer uma promoção aderente ao que você quer, né, relacionado ao seu produto. Em geral, Ana Clara, se contrata, né, as empresas aqui contratam empresas fora do país em que você vai atuar, que você vai vender, para fazer a promoção. Por quê? Porque são empresas que já conhecem a cultura daquele país. Rapidamente, quanto à minha experiência, eu não tive tantos desafios. Por quê, Bianca Saccaro? Tem bastante italiano aqui, como eu, Paulo Eduardo Cotti Zelati. Como Itália e Brasil são países de base latina, Eloy, é difícil uma visão mercadológica, uma promoção que no Brasil seja bem visto e fora não. Culturalmente, nós nos relacionamos muito bem com a Itália. A Itália tem uma base cultural muito grande no Brasil, então a gente gosta de futebol, eles também, a gente gosta de carro e eles também. Então foi mais fácil trabalhar na relação Brasil-Itália. Mas imagine o quão complexo é, Eloy, trabalhar Brasil e Rússia, Brasil e Índia, Brasil e Suriname, Brasil e Japão, Brasil e China. Você tem que estar atento com esses cuidados culturais e sociais. Eu imagino que hoje em dia essa é uma profissão que deve estar muito valorizada, porque eu imagino o quanto que um bom profissional pode fazer para agregar valor para uma empresa, né? Porque se no comércio já interno no Brasil, um bom comprador, um bom negociador faz diferença na empresa, imagina no comércio exterior, que muitas vezes detalhes fazem uma diferença brutal, né? Olha que bem colocado, Eloy. Aqui já é difícil vender, negociar o seu produto ou o seu serviço com os concorrentes internos. Você imagine ter que concorrer por um cliente na Bélgica com todos os seus players, os concorrentes podem exportar, e do resto do mundo, produtos similares ou substitutos. Então, é um setor bastante agressivo mesmo, quanto à negociação. Mas é gostoso, e quanto mais você tiver ferramentas para saber lidar com essas práticas de negociação, melhor tendem a ser os seus resultados. Bem. Muito bem, gente. Eu acho que foi muito bom, foi muito prazeroso as duas palestras. Eu teria coisa para falar por horas aqui, mas nós temos nossos horários, né? Queria agradecer muito a presença do Diego, a presença do Paolo, a presença de todos vocês aqui, o pessoal que prestigiou a gente. Nós batemos mais de 50 pessoas em vários momentos e isso é muito bom, tá? Então, gente, queria agradecer a todo mundo, agradecer também a Ana, que estava junto comigo aí nos bastidores. E uma boa noite a todos. Até mais, gente. Obrigado, gente. Obrigadão. Obrigado, gente. Boa sorte. Valeu, obrigado. Tem prazer, Diego, prazer, Eloy, prazer todo mundo aí. Boa sorte para vocês no vestibular, hein? É isso aí. Valeu, gente. Até mais. Grande abraço. Você quer que eu te